Aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: coragem, sou eu, não tenhas medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, existe um perigo de nós vivermos o Natal, o tempo do Natal, que se concluirá agora com a festa do batismo do Senhor no próximo domingo. Existe um perigo de nós vivermos o tempo do Natal de uma maneira meramente humana. Existe o perigo de vivermos até a nossa própria religião. Isto é, quando você pratica a sua religião com objetivos meramente imanentes, humanos. Isto é, você vai à igreja porque você se sente bem, que aquilo lhe dá paz, que você sai mais tranquilo, porque lhe dá forças para viver, para trabalhar. Nada disso é mal, mas tudo isso é motivo humano. Nada disso é um motivo sobrenatural, um motivo transcendente, um motivo que custou a encarnação, paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor, porque Ele não veio aqui à terra para que nós tenhamos uma vida mais tranquila, mais em paz, nos sintamos bem, mas Ele se encarnou e veio para nos levar para o céu, para nos resgatar dos nossos pecados. Então existe o perigo de vivermos a nossa religião de uma maneira imanente, materialista, como existe a possibilidade de vivermos o Natal desta maneira meramente humana, teto baixo, uma maneira rasteira. Não é má, mas é uma maneira muito superficial. Então, você vive o Natal porque é muito bom estarmos juntos, a família se reúne, nós fazemos uma ceia, nós trocamos presentes, porque Deus é muito bom, Deus foi muito bom comigo, colocou até Deus na história. Mas é tudo muito rasteiro, não existe aqui uma sobrenaturalidade, isto é, eu celebro o Natal porque o meu Deus veio à terra se encarnar para me levar com Ele. O meu Deus veio à terra e se fez homem para que eu seja divino, para que eu seja divinizado, para que eu alcance a salvação. O meu Deus veio à terra, se encarnou, tomou um corpo para sofrer por mim, me dar essa grande prova de amor, morrer por mim e ressuscitar para a minha salvação. Então são motivos sobrenaturais,
É uma visão verdadeiramente cristã. Pois bem, então existe esta possibilidade de nós vivermos o Natal, de vivermos a nossa religião de uma maneira meramente humana. E foi o que aconteceu ontem na multiplicação dos pães. O evangelho de hoje termina dizendo assim: mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. Jesus hoje caminhou sobre as águas, mas no finalzinho do evangelho de hoje diz: olha, mas eles não compreenderam nada ontem e hoje piorou. Se ontem na multiplicação dos pães, eles já por causa do coração endurecido, eles não compreenderam nada, hoje, sem comentários. Então, aconteceu isso, isto é, eles viram o que Jesus fizera, só que eles compreenderam de uma maneira meramente humana, isto é, foi muito legal. Nós estávamos com fome e ele nos deu pão. Ele resolveu o problema. Isto é, nós estávamos numa situação complicada e ele deu a solução. É muito bom andar com ele. Ninguém passa fome. É muito bom andar com ele porque ele tem soluções fantásticas. Mas percebe que é uma visão meramente humana. Jesus depois, em outras passagens, vocês vão ver que Jesus até corre, porque o povo começa a buscar Jesus, porque ele multiplica pão, porque ele nos deu de comer. Então ficou algo muito interessante, mas é sempre uma visão imanente, uma visão rasteira, uma visão materialista, uma visão que nos cega para a verdadeira finalidade de todos os milagres de nosso Senhor, que é nos abrir a fé na sua divindade, que consequentemente, nos abre ao dom da salvação. Pois bem, então Jesus, para curar esta situação na qual os apóstolos se encontravam, isto é, eles não tinham compreendido nada, o que é que Jesus faz? Diz aqui que Jesus os despede, manda que eles saiam. Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca. Então demonstra aqui que eles não queriam, eles queriam ajudar Jesus naquela situação. Não, Jesus, vão, saiam. Os obrigou a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto Jesus despedia a multidão. Diz então que Jesus logo depois vai rezar, e ao anoitecer a barca estava no mar, e Jesus então vai caminhando sobre as águas e faz de conta que vai passar por eles. Aqui lembra o que? A teofania, lá em Êxodo capítulo 33, quando Deus manda Moisés entrar na fenda da rocha, porque a glória de Deus vai passar. Ou Elias, lá em 1 Reis capítulo 19, quando Elias vê a glória de Deus passando, que não estava na tempestade, no vendaval, mas a glória de Deus passou. Pois bem, então, é como que a glória de Deus passasse pela barca onde estavam os discípulos, e eles, assustadíssimos, ficaram assustados. Mas Jesus disse: coragem, sou eu sou. Lembra que uma manifestação é uma teofania, uma manifestação de Deus. Coragem, eu sou eu. Não tenhas medo, tenha confiança. Mas tenha confiança de uma maneira divina. Não tenha confiança de uma maneira humana. Tenha confiança. Sou eu. Nós às vezes queremos ter esta confiança em Deus, esta fé em Deus, mas de uma maneira imanente, para que Ele solucione os problemas aqui deste mundo. Mas nosso Senhor
quer que nós tenhamos com Ele uma relação sobrenatural, uma relação transcendente, uma relação verdadeiramente espiritual, que nós tenhamos confiança, que nós tenhamos fé, mas fé sobrenatural em nosso Senhor. Tendo este pano de fundo, nós lançamos o nosso olhar para a primeira leitura de hoje e aí temos uma outra compreensão. Isto é, depois desta luz que o Evangelho lança sobre nós, nós podemos compreender a primeira leitura de uma maneira sobrenatural. No versículo 11, aqui já no início da primeira leitura de hoje, retirada da primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 11, diz assim: caríssimos, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Todo mundo gosta. Até que não é cristão. Uma pessoa que não tenha uma má vontade no seu coração, ela não recusa isso. Amai-vos uns aos outros. Se nós nos amássemos, não haveria guerra. Se nós nos amássemos, não haveria conflito, não haveria confusão, haveria paz, haveria justiça, não haveria pobreza, haveria paz. Percebe que é uma visão bem utópica. Por quê? Porque quem normalmente, prescindindo de Cristo, quem isso diz, está pressupondo, por amor, apenas um afeto humano. Então, amai-vos uns aos outros. Nós devemos nos amar e nos amar uns aos outros. Mas se este amor for compreendido de uma maneira meramente humana, este amor não salva nada nem ninguém. Se este amor ele for compreendido como um afeto cuja fonte sou eu, este amor não salva ninguém, é sempre fadado ao fracasso, e nós temos centenas e milhares de experiências semelhantes. Isto é, um amor não fundado em Deus, que sempre fracassa, que é inócuo, que ele não tem eficácia, ele não frutifica, ele não tem vivacidade, ele não é vivo, ele é apenas um afeto fugidio, um afeto como o orvalho da manhã, que nos primeiros raios do sol, ele desaparece. Então nós precisamos compreender o que é que São João ele quer dizer quando ele diz: amai-vos uns aos outros. São João, ele dá um passo além. São João, ele vai mais a fundo. Versículos 12 e 13. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece conosco e seu amor é plenamente realizado em nós. Percebe que este amor com o qual devemos nos amar uns aos outros, segundo São João, ele vem de Deus. E ele estará em nós se nós permanecermos em relação, em comunhão com Deus. Daí o exemplo de que nosso Senhor nos dá no Evangelho, quando ele vai rezar. Isto é, este amor que provém da fé, que só se alcança na fé, que só se alcança na nossa relação com Deus, ele acontece quando nós nos abrimos a Deus na oração. É claro, se você é batizado, você já recebeu este amor. O amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado no nosso batismo. Este amor nós recebemos em cada sacramento recebido, de uma maneira especial, por antonomasia, na Eucaristia. Mas tudo isso quando vivido em espírito de oração. Porque se eu recebo a Eucaristia de qualquer jeito, é como quem recebe um presente muito bonito, mas ainda fechado. Um presente dourado, com laço vermelho, mas que não foi aberto.
Se eu recebo a Eucaristia e eu não me ponho em comunhão com nosso Senhor, a graça recebida, ela não atinge toda a profundidade a que se destina, porque eu recebi de qualquer jeito. A palavra de Deus que deve ferir, curar e santificar, se eu a ouço sem espírito de oração, se eu a ouço de qualquer jeito, ela não produz o efeito para o qual ela foi enviada. Se eu me confesso sem um verdadeiro arrependimento, sem uma verdadeira súplica daquela graça a Deus, sem uma contrição, o efeito, se acontecer, será sempre superficial. Por isso que você peca, confessa, peca, confessa, peca, confessa, peca, confessa, peca, confessa, porque não tem se confessado bem. E é por isso que você comunga e continua um pecador, e comunga e continua um pecador, e comunga e continua um pecador, porque você comunga mal. Porque uma comunhão já seria suficiente para nos santificar por toda a vida. E quantas comunhões já recebemos? E por que não somos santos? É porque a comunhão não foi potente o suficiente, poderosa o suficiente, ou meu coração, como diz aqui o Evangelho, ainda está endurecido, fechado, uma terra que não corresponde, né, que não está suficientemente aberta para receber a semente e frutificar. Pois bem, então São João, ele vai mostrar aqui que este amor com o qual nós iremos nos amar uns aos outros, ele provém de Deus. A sua fonte é o próprio Deus. A fonte dele, do verdadeiro amor, é o coração de Jesus. Então, versículo 13, a prova de que permanecemos com ele e ele conosco é que ele nos deu o seu Espírito. Versículo 15, todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, tem fé, Deus permanece com ele e ele com Deus. E quem permanece no amor, permanece com Deus e Deus permanece com ele. Então percebe que São João vai deixar claro que este amor, ele nos vem da nossa ligação com o Filho de Deus, com a nossa ligação com Jesus. E isto, o mundo que acha muito bonito, amai-vos uns aos outros, não pode aceitar. Porque quando você diz então que para você amar de verdade, você precisa crer em Jesus, que para você amar de verdade, você precisa estar em estado de graça para permanecer com Ele e Ele com você em amizade. Para você ter esse amor verdadeiro, que talvez a palavra técnica mais adequada seja caridade, para que você tenha caridade, para que você ame o próximo por causa de Jesus, para que você ame Jesus no próximo, que nele, né? Jesus que nele habita. Quando você ama, porque isto alegra o coração de Jesus. Quando você ama, porque você sabe que isso faz com que você tenha cada vez mais comunhão com o nosso Senhor, porque Deus é amor. Então quando você ama, você está profundamente ligado a Jesus. Então quando você faz isso, porque você crê em Jesus, é o diferencial, é o que nos faz verdadeiramente cristãos, e é o que o mundo, segundo São João, que recusou Deus, não pode aceitar. Que nós hoje então, meus irmãos, peçamos a Deus a graça de uma comunhão mais profunda com Deus. Eu falei que existe a possibilidade de você praticar sua religião de uma maneira meramente humana, imanente, materialista. Eu falei que você pode celebrar o Natal de uma maneira meramente humana, imanente, materialista até. Eu falei que você pode
ver os milagres de Jesus e ouvir os seus mandamentos e compreendê-los de uma maneira meramente humana, imanente. Porque com um coração endurecido, peçamos a nosso Senhor que nos conceda um coração curado, um coração iluminado, um coração cheio do Espírito Santo, para que a prática da nossa religião, a vivência do tempo do Natal e a nossa ligação com Deus não seja meramente humana, imanente, materialista, mas divina, sobrenatural, transformadora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.